Boa tarde a todos, meu nome é Fernando Genta, sou pesquisador do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Hoje eu quero apresentar para vocês o mais novo artigo do nosso grupo, um trabalho que deve ser publicado em breve na revista da Academia Brasileira de Ciências, os Anais da Academia Brasileira de Ciências. É um trabalho que foi realizado pela Tainá Neves Ferreira, que é uma aluna excelente, hoje ela está no doutorado, no laboratório. Foi realizado em colaboração com os professores da Federal de Santa Catarina, José Baruf e Paulo Horta, e a gente também contou com a parceria da doutora Daniele Castro, da Fiocruz do Rio, do nosso laboratório. O título desse trabalho é Inibidores de beta-3-glucanase em algas marinhas pardas do Brasil, brasileiras. E eu vou começar, explicando um pouco da teoria, dos princípios, Bom, beta-3-glucanases são enzimas, são hidrolases, que atacam polissacarídeos do tipo beta-3-glucana. O que é uma beta-3-glucana? É uma cadeia longa de açúcares, de glicoses, ligadas por ligações beta, entre os carbonos 1 e 3. Essas beta-3-glucanas, então, podem ser hidrolisadas por uma beta-3-glucanase, que quando ela rompe essas ligações aqui, ela gera oligosacarídeos. Então, aqui um exemplo, a laminaritriose. E no sistema de degradação desse tipo de açúcar, esses oligosacarídeos costumam ser atacados por uma beta-glicosidase, é uma enzima que vai clivar essas ligações aqui, liberando glicose. Então, organismos que digerem beta-3-glucanas, que degradam esses polissacarídeos, dependem e precisam de uma beta-3-glucanase e de uma beta-glicosidase para absorção de açúcar. Ao longo dos anos, nós caracterizamos essas enzimas em diferentes espécies de insetos. Estudamos elas em barata, gafanhoto, besouro, broca do milho, uma mariposa. Também observamos atividades dessa enzima, uma atividade importante em muitas espécies de cupins. E também vimos essas enzimas em vetores de doenças, tanto no mosquito da dengue, o Aedes aegypti, quanto no flebotomínio, Lutzomia longipaupis. Então, tanto nessas pragas agrícolas, como pragas urbanas e vetores, essas enzimas parecem ter um papel fundamental na digestão, na fisiologia, atuando na digestão de paredes de fungo e de células vegetais. As beta-3-glucanas, elas são polissacarídeos que fazem parte, que constituem a parede de fungos, essa parede celular, e também são classificadas como um tipo de hemicelulose, fazendo parte da parede celular vegetal. Ou seja, um animal, um inseto, que se alimenta ou de fungos ou de plantas, necessita dessas enzimas para romper as paredes celulares e ter acesso aos nutrientes intracelulares, aos nutrientes que estão guardados aqui. E aqui a gente está falando de moléculas importantes, proteínas, ácidos nucleicos, carboidratos de reserva. Ou seja, são enzimas muito estratégicas para esses organismos. Então, por isso que nós nos dedicamos essa é uma das razões pelas quais nós nos dedicamos ao estudo dessas enzimas. E de onde que veio a ideia de procurar inibidores de beta-3-glucanases que talvez possam ser usados para inibir essas enzimas, e ter algum tipo de ação sobre esses insetos? Isso não foi uma ideia nossa, isso é uma ideia que já existe na literatura há um certo tempo, e, na verdade, a presença de inibidores de enzimas digestivas é uma coisa muito comum na natureza. Um paralelo importante que foi feito no começo desses estudos é com sistemas de interação entre insetos, predadores, insetos herbívoros, predadores de plantas, que se alimentam de plantas que têm amido como o seu principal polissacarídeo de reserva. Então, aqui eu estou ilustrando uma célula vegetal com o polissacarídeo de reserva, o amido estocado.
O que acontece é que esses insetos, eles produzem amilases digestivas com o objetivo de digerir o principal polissacarídeo de reserva, e plantas, em geral, produzem inibidores de amilase com o objetivo de bloquear a digestão dos herbívoros, desses predadores. Então, essa interação, né, entre amilase de insetos e inibidores de amilase produzidos por plantas, né, nessa disputa, né, pela degradação ou conservação desse polissacarídeo de reserva, é muito estudado, é muito comum na natureza. Tá? Praticamente quase todas as plantas, né, possuem, né, inibidores de amilases, né, para se proteger de herbívoros. Um grupo de pesquisadores russos, há uns 30 anos atrás, resolveu observar se a mesma coisa não poderia acontecer em ecossistemas marinhos. Tá? E aí, a curiosidade é que a beta-3-glucana é o principal polissacarídeo de reserva de algas pardas. Então, o que eles imaginaram é que, da mesma maneira que acontece em sistemas terrestres, entre insetos e plantas, talvez aconteça uma coisa parecida entre moluscos marinhos que se alimentam de algas pardas. Então, esses moluscos, eles produziriam beta-3-glucanases, com o objetivo de digerir essas beta-3-glucanas, que são o polissacarídeo de reserva dessas plantas, né? E, nesse caso, as plantas produziriam inibidores de beta-3-glucanases com o objetivo de inibir a digestão do predador. E, de fato, eles encontraram inibidores de beta-3-glucanases em diferentes espécies de algas marinhas e verificaram que eles eram capazes de inibir com muita especificidade e eficiência justamente as enzimas digestivas do molusco que predava aquela espécie de alga parda. De posse dessas informações, nós nos fizemos algumas perguntas. Por exemplo, será que o mesmo tipo de interação ocorre nos ecossistemas brasileiros, resultando na produção do mesmo tipo de molécula? Então, em outros termos, algas pardas do Brasil produziriam inibidores de beta-3-glucanase? E, a longo prazo, o que a gente quer saber é se esses inibidores poderiam ser usados para inibir as beta-3-glucanases de insetos. Bom, para responder essa pergunta, nós coletamos, né, algas pardas da costa brasileira. Isso foi feito pelos professores da Federal de Santa Catarina, professor José Baruf e Paulo Horta. Eles coletaram essas algas em Arraial da Ajuda, na costa da Bahia. Então, nós trabalhamos com essas 4 espécies aqui: Padina gymnospora, Copomenia sinuosa, Lobófora e Dictiota. Isso foi importante porque, na verdade, a gente precisa confirmar, né, aquilo que os russos viram, né, em algas que são muito características do mar do Japão, né, o mar né, da costa da Rússia, que é um mar muito frio, com espécies muito particulares de moluscos, né, e algas. Então, realmente, a gente tinha dúvidas se o mesmo seria observado, né, em outras espécies de algas e em outro tipo de ecossistema marinho. Né? Bom, de posse dessas algas, nós passamos à preparação de extratos. Essas algas elas foram coletadas na Bahia, dessecadas em sílica gel e enviadas para o Rio de Janeiro, né, após a identificação. Então, esses tecidos, né, secos de alga foram macerados em nitrogênio líquido e o pó, né, que se obtém após uma maceração com nitrogênio foi ressuspenso em 3 diferentes solventes. Nós usamos tampão, fosfato, né, etanol absoluto, etanol 100%, e etanol 50% em água, né, para ver qual desses 3 seria mais eficiente, né, ou melhor na obtenção desses possíveis inibidores. Essas suspensões foram incubadas por 3 dias, em temperatura ambiente, no caso dos extratos etanólicos, ou a 4 graus, no caso do extrato em tampão, para diminuir um pouco o possível crescimento, né, de micro-organismos, né, nessas preparações.
Depois desse tempo de incubação, os extratos foram centrifugados e o sobrenadante foi congelado. E esse sobrenadante é o que a gente chamou de extrato, né, de algas, e é o que foi testado nos nossos experimentos de inibição. Os experimentos de inibição são ensaios enzimáticos. A gente usou como substrato a laminarina, que é uma beta-1,3-glucana, que é obtida de uma alga parda, né? A laminara digitata, no caso a gente compra da Sigma, né? A enzima, a gente usou uma enzima padrão, né? É uma beta-1,3-glucanase de tricoderma, é uma enzima comercial, a gente comprou nesse caso da Sigma, tá? E a técnica de ensaio foi a liberação de açúcares redutores, né? Na verdade, são fragmentos, né? Açúcares menores, gerados a partir da laminarina pela beta-1,3-glucanase. Isso pode ser revelado, né? Nós revelamos ou com ácido dinitrosalicílico, que é o DNS, ou com ácido bisinchonínico, são duas técnicas que a gente padronizou para fazer numa placa de PCR, né? Numa máquina de PCR. Então, a gente consegue usar um volume muito pequeno, né? E detectar com bastante sensibilidade. De maneira geral, o tipo de resultado que se obteve foi esse, foi mais ou menos assim, né? A gente tem uma atividade controle da beta-1,3-glucanase de tricoderma nas nossas condições, e quando a gente mistura, né, o extrato de alga, seguindo as mesmas condições, né, os mesmos volumes, etc. e tal, a gente observa, no caso de inibição, uma geração de absorbância, uma geração de produto, uma atividade enzimática muito menor. Né? E aí a gente relatou tanto as atividades absolutas, né, das enzimas não inibidas, né, dos controles ou inibidas, né, quanto a inibição foi observada em percentual para cada um dos extratos. Tá? Vale lembrar que nos controles a gente usou os mesmos solventes, né, foram utilizados em cada tipo de extrato. Né? Por isso que cada ensaio vai ter o seu controle específico. Bom, os resultados que nós obtivemos, eu vou apresentar por alga. Então, primeiro para a Copolmenia sinuosa. Então, aqui a gente tem diferentes amostras que foram coletadas, essas amostras foram fracionadas também em partes, né, com diferentes massas. E aqui a gente vê, foram feitos diferentes extratos com diferentes massas de alga em diferentes solventes, nos 3 diferentes solventes. No caso de Copolmenia, nós não observamos inibição nem no tampão, nem nos extratos etanólicos. Nós observamos um pouco de inibição em média de 30%, só com um extrato em etanol 50%, que sugere que talvez, né, a gente tem um inibidor aqui, que ele é solúvel em água. Né, ele não é solúvel em etanol. Então, seria um inibidor um pouco mais hidrofílico. Né? Passando para a próxima espécie, Indictiota, nós observamos uma coisa um pouco diferente. A gente continuou não observando inibição em tampão, tá? em tampão fosfato. Na verdade, isso a gente acabou deixando de lado, né, os extratos em tampão, porque não observamos inibição em nenhuma das preparações com tampão. Né? E aqui a gente observou inibição nos extratos, tanto com etanol, quanto com etanol 50%, né? O que sugere que aqui a gente tem um inibidor que talvez, né, deve ser um pouco mais hidrofóbico, né, do que o que foi observado em Copolmenia. Né? Na próxima alga, a gente observou para a lobófora, a gente também não viu inibição com fosfato, a gente viu inibição nos extratos etanólico e com etanol 50%. E uma inibição bastante maior, né, mais significativa, nos extratos com etanol absoluto, sugerindo que nessa alga a gente tem um inibidor, né, de caráter mais hidrofóbico. E para finalizar os nossos resultados, nós observamos uma inibição em Padina gimnóspora, tanto nos extratos com etanol 100%, quanto nos extratos com etanol 50%. Né? E aqui vale a pena destacar, bom, a gente continua não vendo nada com tampão, uma inibição média um pouco maior no extrato etanólico, muito parecida com lobófora, tá? Mais ou menos do mesmo nível, mas o que chamou a nossa atenção é que todas as amostras obtidas, né, todas as amostras realizadas com etanol em Padina mostraram inibição. Então, dessa maneira, a gente considerou esses dados mais robustos. Né?
E aqui a gente também acaba tendo a sugestão de que é um inibidor um pouco hidrofóbico, que dissolve melhor em etanol, né? Na presença de etanol. Bom, de uma maneira geral, então, o que a gente tem é que a solubilidade desses inibidores de beta-1,3-glucanase, né, se dá melhor com etanol. Então, estados etanólicos parecem ter um desempenho melhor. Existe uma discussão se esses inibidores, porque nós estamos num estágio muito inicial dessa investigação, então é possível até a gente questionar se esses inibidores, né, qual seria a natureza química desses inibidores, né, se eles seriam proteicos, né, ou fragmentos de açúcares, né, até fragmentos de beta-1,3-glucana, que poderiam de alguma maneira estar inibindo, né, a enzima que a gente está usando nos ensaios, ou mesmo açúcares pequenos. Isso é pouco provável. A gente acredita que não, tá? A gente fez simulações baseando na solubilidade desses açúcares em etanol, e a concentração que nós obteríamos a partir da massa de alga que nós usamos seria muito pequena, muito baixa. E, além disso, os russos, eles exploraram essa questão. Então, eles caracterizaram, né, os extratos, né, as frações que eles obtiveram das algas, e mostraram que, embora você tenha frações que tenham um grande conteúdo de açúcar, e esse açúcar, né, pode, né, em alguns casos, inibir a alga, o que eles mostraram é que os extratos, né, etanólicos, eles são eficientes na inibição de beta-glucanases em função da presença de inibidores proteicos. Tá? Não são os açúcares que estão inibindo a enzima. Então, a gente acredita que os nossos dados têm um paralelo, né, forte com os dos russos, e provavelmente a gente está trabalhando com inibidores proteicos. Vale a pena destacar que a gente viu uma heterogeneidade muito grande entre amostras da mesma alga. Então, às vezes, trabalhando com a mesma alga, a gente viu valores de inibição muito, né, diferentes. Então, e aí tem uma série de explicações para isso, né? A gente tem um problema que diferentes partes da alga podem ter um conteúdo diferente de inibidores, né? E, além disso, existe uma questão importante de sazonalidade, que foi explorada um pouco pelos russos, né? Dependendo da época do ano que você coleta, você pode ter um conteúdo muito diferente de inibidores de beta-1,3-glucanase e de beta-1,3-glucanas de reserva, né? Essas coisas, elas acabam andando em paralelo. Então, é possível que nós estejamos trabalhando com amostras que sejam muito diferentes, e por isso a gente tem, né, valores diferentes de inibição. Sem dúvida, isso precisa ser melhor explorado. Mas, de qualquer maneira, num screening, né, num rastreamento inicial, a nossa conclusão é de que a alga mais promissora para continuar os estudos é a Padina gymnospora, foi a que mostrou os melhores resultados e mais consistentes, né? E, com isso, a gente pretende explorar a inibição, né, de enzimas de insetos. Nós tentamos fazer alguns testes preliminares, isso está até relatado no artigo, com as enzimas de Lutzoniella palpis, né, que é um inseto, é uma mosquinha, transmite leishmania, né, que é um vetor muito importante, mas o problema é que esse inseto é muito pequeno, a quantidade de enzima que a gente consegue é muito pequena, e os ensaios realmente não ficaram muito bons. Então, a gente vai ter que usar outras estratégias, ou insetos maiores, que tenham uma quantidade maior de beta-1,3-glucanase, que permita fazer ensaios, né? Ou então trabalhar com enzimas heterólogas, né, produzidas, né, de forma recombinante, para poder fazer esse tipo de experimento. Bom, então as conclusões desse artigo é que é possível recuperar esses inibidores de beta-1,3-glucanase, né? A melhor estratégia é a obtenção de extratos etanólicos, né? E já temos um bom candidato para estudos futuros, né, que é a Padina gymnospora, né, e nós esperamos no futuro poder caracterizar esses inibidores, né, né, e, se possível, usar eles para inibir enzimas digestivas de insetos. Bom, quero agradecer muito a parceria dos professores da Federal Santa Catarina, o José Baruffi e o Paulo Horta. Quero agradecer a parceria com a doutora Daniele Castro, né, do nosso laboratório. Agradeço também a toda a nossa equipe do LabFise, no IOC, né, é muito importante, né, sem dúvida, todos, né,
são importantes, né, no trabalho do laboratório, e sem dúvida a Tainara se beneficia disso. E eu quero agradecer aos nossos financiadores, né, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, a FAPERJ, do Rio de Janeiro, ao CNPq e a CAPES. Bom, muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima.